Boa noite, professor. Sim. Ok, vocês estão vendo aí minha tela? Sim, professor. Pronto. Então, daqui que nós paramos aqui na última aula, né? A gente ia começar o assunto de potencial padrão, mas para não ficar o assunto cortado, a gente decidiu passar para essa aula, certo? Então vamos lá. A gente falou na aula passada sobre a diferença de potencial, né? Que é a força motriz para a transferência de elétrons, para que a reação de oxirredução continue a acontecer. A gente viu também que nas células eletrolíticas a gente tem dois eletrodos, certo? De onde acontece, onde acontece a reação de oxidação e outro onde acontece a reação de redução, né? Então agora a gente vai estudar o potencial padrão desses eletrodos e da célula, certo? Então, como o próprio nome diz, o potencial padrão é o potencial, né, definido em condições padrão, né? Quando todos os reagentes e produtos se encontram em seu estado padrão. Solutos estão na concentração de 1 molar, no caso dos gases, a pressão de 1 atm, sólidos e líquidos na forma pura e temperatura a 25 graus. Certo? Então, o potencial padrão de uma célula é a soma dos potenciais das duas semi-reações. Então, o potencial padrão da célula global é a soma do potencial padrão de oxirredução com o potencial de redução, certo? Oxidação mais redução, tá bem? Então, um exemplo aqui para a gente acompanhar um pouco melhor. Então, vamos considerar esse exemplo aqui. Nesse caso, a gente vai ter uma célula onde tem a reação do zinco com o hidrogênio, certo? Nessa célula, os íons de hidrogênio vão ser reduzidos de H+ para hidrogênio gasoso e o zinco vai ser oxidado. De zinco sólido vai se transformar em zinco 2+, né? Virou o cátion aqui. Então, a gente tem na semi-reação, onde acontece a oxidação, né, a redução do número do NOx, aliás, o aumento do número do NOx, perdão, aqui de 0 no zinco, passou para 2+, a reação de oxidação, e no cátodo a reação de redução. A gente tinha o hidrogênio com NOx mais 1, certo? Passamos para o NOx 0. Então, aconteceu redução aqui. Eu vou, assim como na última aula, sempre que a gente encontrar, sempre que a gente estiver falando, dando algum exemplo sobre as reações, eu vou sempre fazer questão de mencionar para vocês onde acontece a oxidação e onde acontece a redução, que é para fixar bem, né? Porque isso é fundamental. É o princípio básico das reações de oxirredução, é entender onde aconteceu a oxidação e onde aconteceu a redução. E com o passar aí do tempo e o avançar aqui da disciplina, vocês vão entender que é muito importante saber isso. Então, a reação global, a gente tem um zinco sólido com o íon H+, produzindo hidrogênio, mais o cátion do zinco 2+. E verificou-se que o potencial dessa célula, através daquele instrumento que a gente viu na última aula, o voltímetro,
verificou-se que o potencial dessa célula é 0,76 volts, certo? Essa célula, aqui a representação esquemática dela, né? Aqui o eletrodozinho de zinco, aqui onde acontece a inserção, a transformação em gás, tem um eletrodo aqui de platina, que é por onde vão ser conduzidos os elétrons, né? Os elétrons vão migrar para cá. Então, esse aqui é o condutor, que a gente falou também na última aula, e aqui vai acontecer a formação do hidrogênio gasoso. Essa célula foi definida como a célula, célula não, perdão, esse eletrodo foi definido como eletrodo, como uma referência. Por quê? Porque a gente tem uma diferença de potencial. Sempre a gente está falando de ΔE, ou potencial padrão. Mas a gente está falando de uma variação de potencial. Aqui eu não conseguiria dizer qual é o potencial só dessa célula ou só dessa célula aqui. Aliás, só desse eletrodo ou desse eletrodo. Eu sempre tenho uma diferença de potencial entre eles. Quando essa diferença de potencial é igual a zero, significa que eu atingi o estado de equilíbrio, não há mais transferência de elétrons, certo? Então, como é que eu vou estimar o potencial das outras semi-reações? Eu defini que o potencial dessa célula de hidrogênio, a redução do hidrogênio, é igual a zero, certo? E a partir disso, aqui, a partir disso, a gente tem informações através de tabela sobre o potencial e redução de outras semi-reações. A gente vai usar bastante aqui, certo? Então, vamos lá, pela lógica. Se nessa célula que a gente mostrou agora há pouco, o potencial da célula é de 0,76 volt, e a gente definiu que o potencial de redução do hidrogênio é de zero, quanto seria o potencial de oxidação do zinco? Quanto seria o potencial naquela célula? Certo? Lembrando que o potencial da célula é igual ao potencial de oxidação mais o potencial de redução. Quem é que pode me dizer? Seria 0,76? Isso, já está até aqui embaixo. Então, se eu tenho 0,76 é igual a x mais zero, então esse x tem que ser 0,76. Então, dessa forma foram calculadas outros potenciais de oxidação e de redução, e isso aqui foi tabelado. Então, vamos, mais adiante a gente vai ver a tabela. Vamos observar essa célula agora, a pilha de Denia, certo? Que a gente já falou também na última aula. Zinco sólido para zinco 2+, então aconteceu o que aqui? 0 mais 2. Aumentou ou diminuiu o número de oxidação? Pronto, então quando aumenta eu tenho o quê? Oxidação ou redução? Pronto, ok. Então, Edivaldo, aqui a gente está falando da oxidação do zinco, certo? Oxidação do zinco. O cobre, se aconteceu uma oxidação, a outra parte da célula fez o quê? Saiu de mais 2 para 0. Então, exatamente. Então, vai ser uma redução. Ok? Então, o zinco oxidou, o cobre reduziu. O potencial de oxidação do zinco, a gente viu, de oxidação é 0,76. Certo? Aquele mesmo voltímetro lá que tinha na aula passada, dá uma olhadinha aqui. É a mesma pilha, tá vendo? Ó, zinco, cobre. O voltímetro indica aqui, ó, que a diferença de potencial é 1,10. Então, eu sei que a reação global tem a diferença de potencial de 1,10 volts. Certo? E o de oxidação, a gente acabou de ver ali com a pilha de
com a célula de hidrogênio zinco é 0,76. Então agora ficou fácil calcular, né? E a gente já tem o de oxidação, tem o da reação global, e tem aqui também, então só falta para a gente calcular o potencial de redução, certo? Então, potencial da célula é igual ao potencial de oxidação mais o potencial de redução. 1,10 é igual a 0,76 mais potencial de redução. Isolando aqui, ó, potencial de redução, vou jogar o 0,76 para o outro lado. Então, o potencial de redução do cobre é 0,34, certo? Então, um exemplozinho fácil também para a gente entender um pouquinho como calcular os potenciais padrões de cada semi-reação dessa. Aqui está a tabela que eu falei para vocês. Mas eu queria que vocês prestassem atenção em um detalhe específico aqui da tabela. Certo? Na tabela, a gente apresenta os potenciais padrão de redução, certo? Em soluções aquosas. Então, quando acontece uma reação de oxidação, o sinal vai ser invertido em relação ao que está aqui na tabela. A gente viu agora há pouco que a gente estava falando de oxidação do zinco, e a gente considerou aqui, 0,76, certo? Mas por quê? Porque era oxidação. O potencial que a gente acha na tabela para o zinco é menos 0,763. Certo? Então a gente vai ter que ter muito cuidado quando olhar a tabela e entender bem as semi-reações, o que está acontecendo nas células, certo? Se tiver acontecendo a redução, você vai pegar o valor direto que está aqui. Se tiver acontecendo a oxidação, você vai pegar o valor daqui e multiplicar por menos 1, para inverter o sinal. Vocês entenderam bem isso? Então, aqui mais um exemplo. Alumínio e cromo, certo? Alumínio está saindo do estado 0 para o estado mais 3. Se ele aumentou o número de oxidação, ele está sofrendo uma oxidação. O cromo saiu de mais 3 para 0. Se ele reduziu o número de oxidação, ele está sofrendo uma redução. Então, como reação global, a gente tem o alumínio sólido mais o cromo, o cátion do cromo, se transformou no cromo sólido mais o cátion do alumínio. Certo? Então, vamos calcular aqui agora o potencial de redução dessa reação. O potencial da célula, medida ali com um voltímetro, é 0,92 volts. A gente agora tem como pegar o potencial de oxidação do alumínio. Vamos lá na tabela? Alumínio está aqui em cima do cobre. Só que a gente achou um valor aqui de menos 1,66, certo? Mas o que é que está acontecendo aqui? Na tabela, eu encontro o potencial de redução. Só que nessa semi-reação, o alumínio oxidou. Então não vai ser menos 1,66, certo? Vai ser 1,66. Então, 0,92 é igual a 1,66 mais o potencial de redução, que é o que eu quero saber. Então, se a gente isolar aqui, passar aqui para o outro lado 1,66, a gente vai ver que a gente encontrou o potencial de redução para o cromo é 0,74. Deixa eu ver se a gente tem um potencial para o cromo aqui nessa tabela. Aqui, ó, cromo, menos 0,74. Exatamente esse valor que encontramos, certo? E a gente está falando de redução. Como a gente encontrou o potencial de redução, na tabela, a gente vai ter o valor exatamente para a redução. Então, aqui não precisa inverter o sinal, certo? Então, tudo que a gente falou até agora, a gente falou levando em conta as condições padrão, né? Aquela situação
de concentrações de 1 mol por litro, pressão, quando, no caso, um eletrodo de um reagente gasoso, pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus. A gente sabe que essa é uma condição ideal que a gente muitas vezes não encontra, né? Então, a gente encontra concentrações variando, temperatura também pode variar. Então, em razão disso, esse cientista, o Nernst, ele desenvolveu uma equação, que a gente vai estudar um pouco ela aqui, que permite que a gente calcule os potenciais padrão em condições, os potenciais em condições que fogem da condição padrão, que é aquela que a gente chegou a ver agora nos últimos slides. Então, primeiro, a representação, a gente vai sempre utilizar o seguinte: a gente vai sempre escrever as semi-reações dessa forma. A espécie está se oxidando, mais o número de elétrons, transformando a espécie reduzida, certo? Na mais reduzida. Independente de estar acontecendo a oxidação ou reação, a gente vai escrever dessa forma. Quando for uma oxidação, a gente vai lá na tabela e inverte o sinal, certo? Mas a escrita vai ser dessa maneira aqui. Então, qual é a equação do Nernst? Essa equação aqui, ó, onde o potencial do eletrodo é igual ao potencial padrão do eletrodo, que é o potencial tabelado para a condição padrão, né, para aquela condição de 1 mol por litro, 1 atm, 25 graus. Então, é aquele que a gente vai encontrar na tabela, menos RT sobre NF. Quem é R? É a constante universal dos gases, 8,314, 345, na verdade, 3.145, né? 8,3145 joules por Kelvin mol. A temperatura absoluta em Kelvin. N é o número de elétrons envolvidos na estequiometria da reação. F é a constante de Faraday, 96.485,309 coulombs. Mas aqui tem muita gente que arredonda esse valor para 96.500. Né? Tem até um exemplo que a gente vai usar mais adiante. A gente utilizou 96.500. E há as atividades das espécies químicas consideradas na reação. A espécie reduzida e a espécie estava oxidada. Em estado de oxidação e a espécie em estado de redução. Então, a gente pode simplificar um pouquinho essa equação. A gente pode melhorar um pouquinho a cara dela para a gente trabalhar. Então, o que é que a gente pode fazer com ela? A gente pode considerar uma temperatura de 25 graus. É uma temperatura comum em ambiente de laboratório. Então, a gente pode também transformar o logaritmo natural em log na base 10. Como é que a gente faria isso? Se a gente sabe que R é uma constante, temperatura a gente travou aqui em 25 graus, que dá 298 kelvins. A constante de Faraday, a gente tem esse valor aqui, 96.485,309. Então, isso tudo aqui virou uma constante, certo? E é 0,05915, certo? Dividido pelo número de elétrons. Aí o número de elétrons vai variar dependendo da semi-reação que a gente estiver trabalhando. E agora a gente não tem mais LN. Agora é o log da atividade das espécies envolvidas, certo? Só que a gente também não utiliza muito a atividade das espécies, a gente utiliza mais comumente a concentração. Então, a gente vai transformar isso aqui, fazer a relação para transformar em concentração. Então, a gente vai ter o potencial é igual ao potencial padrão dessa semi-reação, menos 0,05915, dividido pelo número de elétrons envolvidos, vezes o log da concentração da espécie reduzida no estado de redução sobre a espécie no estado de oxidação. Então, um exemplozinho aqui simples. Para a gente calcular o potencial desse eletrodo aqui, é um eletrodo de ferro. Então, é o ferro, 2 mais 2 elétrons. Lembrando novamente, saindo de 2 mais para 0, está acontecendo a redução do número de oxidação do ferro.
Então, a gente vai começar a escrever a reação. A primeira coisa é pegar o potencial padrão tabelado para essa reação. Então, o potencial padrão foi menos 0,44 para o ferro. Vou continuar escrevendo a equação aqui, menos 0,05915 dividido por N. Mas N, nesse caso, é 2. A gente tem 2 elétrons sendo envolvidos aqui nessa semi-reação de redução do ferro. Ferro 2 mais passou para ferro. Então, eu precisei de 2 elétrons para reduzir de ferro 2 mais para ferro. Vezes o log, aí concentração da espécie reduzida, dividido pela concentração da espécie em estado de oxidação, né, enquanto ela estava oxidada. E no final é produto sobre reagente, certo? Então, o que acontece aqui? Quando a gente está falando do ferro sólido, do elemento sólido, esse número aqui, essa concentração é 1. Certo? O ferro, então, transformando isso aqui, se a gente inverter e fazer isso aqui passar para o numerador, isso é a propriedade do logaritmo. A gente vai mudar o sinal do logaritmo. Então, o que é menos aqui virou mais. Então, esse potencial aqui virou menos 0,44 mais 0,05915 dividido por 2 vezes o log da concentração de ferro 2+. Vou continuar aqui com outro exemplo. Agora, vou fazer um exemplo. Ali a gente só viu uma semi-reação, porque a gente vai ver a pilha de Daniell novamente. Certo? Então, a gente tem trabalhado bastante com esse exemplo. E é um exemplo bastante importante na química, com bastante aplicação também. Novamente, o zinco, saindo de zinco no estado de oxidação 0, passando para zinco mais 2. Isso aqui é oxidação ou redução? E o cobre? De mais 2 para 0. Redução. Isso, então vamos lá. Mas lembra que eu disse a vocês, né? A gente escreveu aqui o cobre. O cobre já está acontecendo a redução, né? Já está saindo de mais 2 para 0. Então a gente já escreve ele no sentido da redução. Certo? O cobre com número de oxidação maior, recebendo a quantidade de elétrons necessária para reduzir ele a 0, nesse caso, né? Então, isso aqui já está no sentido da redução. Mas o zinco está acontecendo com ele a oxidação. Então, normalmente eu escreveria aqui Zn, Zn, faria o seguinte. Não fica muito bem escrito aí, que eu não tenho a mesa do professor, mas é o Tá jeito. ótimo, professor, tá ótimo. Então, Zn, transformando Zn mais 2, mais os 2 elétrons. E assim a gente escreveria normalmente, né? Acontecendo a oxidação do zinco. Mas, lembra que eu falei para vocês, a gente tem que escrever no sentido da redução, tá? Zinco mais os 2 elétrons, transformando em zinco no estado sólido. Está aqui a representação da pilha, né? Se o zinco está oxidando, ele está perdendo elétron, ele está perdendo massa. Então, esses elétrons estão migrando aqui, ó. Por isso que o zinco é o ânodo. Os elétrons estão migrando para o cobre, para o eletrodo de cobre. Então, quando esse cobre que está aqui na solução, aqui é a solução de sulfato de cobre, esse cobre que está dissociado, quando ele recebe esses elétrons que está chegando aqui nesse eletrodo, então eu vou ter tudo que eu preciso para transformar ele em cobre sólido. Eu tenho o cobre dissociado do sulfato de cobre, eu tenho os elétrons que estão chegando aqui cedidos pelo zinco, então eu vou transformar ele em cobre sólido. E esse cobre vai para onde? Ele vai começar a aderir na superfície do eletrodo, porque na verdade a carga elétrica está passando aqui, certo? No eletrodo. E a solução está repleta de íons de cobre, 2+. Então, ela vai se o cobre que está aqui em volta vai se transformando em cobre sólido aqui mesmo, na superfície do eletrodo. Então, ela vai aumentando, vai ganhando massa. Quanto o zinco está perdendo,
porque o zinco está perdendo elétrons e tá deixando de ser o zinco sólido, o Zn0 aqui, ó, né? Então, ele está deixando disso e está se transformando em zinco 2+. Está se dissociando aqui. Ele vem para esse meio. Esse meio aqui vai ficar rico em zinco 2+, e os elétrons deles vão ser transferidos para o eletrodo de cobre. Tá, então a gente já falou sobre essa pilha, mas é sempre bom reforçar. É um exemplo aqui, é uma ilustração muito boa para entender a oxirredução. Aqui é uma célula galvânica, porque essa reação é uma reação espontânea, certo? Então, voltando aqui, a gente escreve também o zinco, mesmo sabendo que ele está oxidando, escreve ele aqui no sentido da redução. Então, vamos calcular o potencial para o eletrodo de cobre, certo? Então, naquele lado do cobre, onde está acontecendo a redução, a gente tem um potencial tabelado, certo? 0,337. Então, a gente vai escrever a equação, né? Menos 0,05915, dividido por 2 elétrons, são 2 elétrons que estão sendo transferidos aqui, vezes o log da concentração do cobre sólido, da concentração do cobre, do íon de cobre, certo? Então, tá vendo? Produto sobre reagente. Como a concentração do cobre aqui é do cobre sólido, então isso aqui é igual a 1. Eu vou ter 1 sobre 0,02. Para inverter esse log aqui, eu mudo o sinal da frente do log, certo? Então, vou ter que o potencial do cobre é 0,337 mais 0,05915 dividido por 2 vezes o log de 0,02, e isso aqui é igual a 0,287. O que? Volt. A unidade, vamos lembrar, é o volt. E o eletrodo aqui, Edivaldo, tem alguma pergunta? Certo. Vai, eu vou te mostrar agora. Ele não está dissociado no meio. Aqui também, ó. Ó o zinco, certo? Número de oxidação 0, ele no estado sólido, a concentração 1. Vamos ver o zinco. O zinco, potencial de redução padrão, está naquela tabela ali, a gente olhou, menos 0,760, menos 0,05915 dividido por 2. Log do zinco sólido, do zinco, do cátion de zinco, dividido pelo cátion de zinco. Fiz a mesma substituição, substituí o valor aqui da concentração. Eu não mostrei para vocês aqui no detalhe. Lembra que a gente falou da representação das pilhas, aliás, das células eletrolíticas como um todo? Então, se eu coloco aqui, ó, os N2+, e de lado tem esse parênteses com essa concentração, é a concentração desse cátion no meio, certo? Desse íon no meio. Do mesmo jeito aqui o cobre. Vocês não se perguntarem, poxa, de onde ele está tirando esse número? É 1 dividido por 0,10, 1 dividido por 0,02, daqui, certo? Então, a pilha mesmo, a representação da célula, já dá essa informação para vocês. Então, pode falar, Micaela. Então, professor, a minha dúvida era, não é nem dúvida, é só para você me confirmar. Sempre que a gente for usar essa equação, a gente vai usar esse 0,5915, né? Porque a É, gente vai, sempre, não vai ter nenhuma exceção que a gente vai usar o R, o T e o F. pode acontecer, Micaela, se, porque a gente adotou uma pré-condição aqui, tá? Qual foi a pré-condição que a gente adotou? Que a temperatura é de 25 graus. 25 graus, 298 kelvins, certo? Se a temperatura for diferente, se numa questão você encontrar a temperatura de 27, aí você vai ter que pegar o valor do R, o valor da constante de Faraday
e multiplicar aqui por 300, se for 27. Entendi, professor, porque eu estava em dúvida nisso. Se a gente sempre iria usar aquele número ou se teria exceções. No caso, o senhor acabou de explicar uma exceção. Isso, exatamente. Agora sim, comumente você vai encontrar nas questões, você vai encontrar normalmente a 25 graus, mas isso pode acontecer, entendeu? A variação de temperatura vai afetar aqui esse valor. Certo, muito obrigada, professora. É só isso. Até nesse slide aqui, a gente fala, quando a gente vai começar a falar da equação, a gente considera que a temperatura é de 25. Tá? Então, voltando aqui ao exemplo, 0,76, o restante da equação, 1 sobre 0,10. Então, eu vou ter menos 0,76 é igual a 0,05915 dividido por 2 vezes o log de 0,10. Isso aqui deu menos 0,790. Então, agora a gente vai poder montar o potencial da reação como um todo, né? Então, o potencial global da reação é a redução mais a oxidação, tá? Só que o cobre, de fato, sofreu uma redução. Então, eu posso usar aquele valor do jeito que está ali, que eu calculei o potencial de redução. Só que o zinco, ele sofreu oxidação. E eu calculei o potencial de redução dele, tá? Esse valor aqui, menos 0,79, é um potencial de redução. Então, o que é que eu faço aqui? Eu preciso inverter o sinal do zinco. Então, eu coloquei aqui o sinal de menos para poder inverter o zinco, já que ele está considerando que o zinco oxida, e ali eu calculei o potencial de redução. No fim, eu vou ter a soma do potencial do cobre mais o potencial do zinco. E deu 1,077. Aí agora a gente vai comparar isso aqui com aquele valor, né, que a gente viu logo na aula passada e viu de novo já essa aula, da pilha de Daniel 1.10. Certo? Então o valor que a gente encontrou ali, calculando, foi 1,077, muito próximo desse valor aqui. Né? Ali a gente tem algumas aproximações, mas é praticamente o mesmo valor. Então, agora a gente vai poder falar um pouco também sobre a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio a gente já viu nas últimas etapas aqui do curso, né, professor Márcio. A gente vai falar da constante de equilíbrio nessa situação de uma reação de oxirredução. Tá? Na reação de oxirredução, nessa reação a gente tem o estanho e ferro. Certo? O estanho sai aqui do número de oxidação de 2, passa para 4. Ele aumentou o número de oxidação, então ele está sofrendo oxidação. O ferro saiu de 3 mais para 2 mais, então aconteceu aqui uma redução. Então, eu escrevi aqui, ó, o que aconteceu com o eletrodo, aconteceu uma oxidação, mais, aliás, aconteceu aqui, de fato, uma oxidação, mas eu preciso escrever como redução, tá? Aí só ilustrei isso aqui, né? No potencial de redução do estanho, a gente tem 0,1539 positivo. Só que, como eu estou falando de uma oxidação, seria só inverter o sinal. Isso aqui eu coloquei só para a gente relembrar, certo? A questão da inversão do sinal em razão da mudança do sentido, né? De deixar de ser redução para oxidação. Mas a gente precisa escrever como uma redução. O ferro já é redução, está acontecendo, está saindo do NOx mais 3 para mais 2, né? Tanto na reação do estanho como na reação do ferro, eu estou envolvendo aqui a troca de 2 elétrons, tá?
Só que o potencial aqui, enquanto no potencial do estanho é 0,1539, o potencial do ferro é 0,7690. Tá? Então, aqui, ó, o potencial do estanho. Vou reescrever a equação. 0,1539, utilizando o potencial padrão de redução positivo, menos 0,05915. Esse valor aqui, como foi bem lembrado aqui por Micaela, estou considerando a temperatura de 25 graus, por isso que tem esse valor. Caso a temperatura fosse diferente, eu teria que usar RT sobre 2F, sobre NF, na verdade. Estou dizendo 2 por quê? Porque a quantidade de elétrons envolvidos aqui na semi-reação do estanho foi 2. Então, menos 0,5915 dividido por 2 vezes o log da espécie. A situação de redução, produto, sobre a espécie em situação, no estado oxidado, que seria o reagente, certo? SN2+, SN4+. O ferro, eu tenho que escrever ele da mesma forma, só que potencial padrão de redução dele, 769, menos 0,05915, também são 2 elétrons envolvidos aqui nessa reação, vezes o log da concentração do ferro, 2+, dividido pelo ferro, 3+, ao quadrado, certo? Então, olha essa observação aí que a gente não tinha visto nos outros exemplos, porque eu tenho duas moléculas de ferro, dois átomos de ferro, perdão. Então, são duas espécies químicas onde estão acontecendo a reação de redução, essa transferência de elétrons. Por isso que a gente está transferindo 2 elétrons, né? Porque eu estou reduzindo de mais 3 para mais 2. Se fosse um aqui, a gente estava falando de um elétron só. Tá? Como não é, a gente está falando aqui da transferência de 2 elétrons. Então, o denominador aqui também é 2 em razão disso. Então, a gente pode escrever essa reação como a gente já vinha fazendo. O potencial da célula é o potencial de redução mais o potencial de oxidação. O potencial de redução do ferro já está aqui, a gente escreve direto, 0,1539 menos 0,5915 dividido por 2, log do estanho 2+, sobre o estanho 4+. E só que isso aqui, a gente tem essa relação aqui, ó. No equilíbrio, eu falei para vocês antes, no equilíbrio, a gente já não tem mais transferência de elétron, não tem diferença de potencial, então o potencial da célula é igual a zero. E o estanho, como ele está sofrendo oxidação, e eu escrevi ele aqui atrás, ó, como potencial de redução, isso aqui ele está escrito como redução, certo? Só que ele acontece com a oxidação, eu coloquei o sinal menos aqui para inverter. Então, se eu tenho o potencial do ferro menos o potencial do estanho, e isso é igual a zero, o que isso quer dizer? Quer dizer que o potencial do estanho é igual ao potencial do ferro. Tá? Vocês entenderam isso? Sim, professor. Pronto, então, a gente escreveu aqui ó, o potencial do estanho, 0,1539 menos 0,5915 dividido por 2, log do estanho 2+, dividido pelo estanho 4+. Isso é igual ao 0,7690 menos 0,05915 dividido por 2, log da concentração de ferro 2+ ao quadrado, sobre log da concentração de ferro 3+ também ao quadrado. Então, a gente igualou essas duas expressões e tem algumas partes aqui que são iguais, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o potencial padrão do ferro, trazer aqui para esse lado da equação, e vai pegar essa outra parte aqui, onde tem o logaritmo e essa constante aqui, praticamente uma constante que está na frente do logaritmo, e vai trazer isso aqui para o outro lado da equação. Então está aqui, ó. 0,1539 é o potencial do estanho, menos, porque
mudei de lado aqui na equação, 0,7690, que é o potencial da reação do ferro, de redução do ferro. Isso é igual ao 0,5915 dividido por 2. E aqui eu tenho o log da concentração de ferro 2 mais ao quadrado sobre ferro 3 mais ao quadrado, menos o log do estanho 2 mais sobre o estanho 4 mais. Tá? Então, o que é que a gente faz? Primeiro, resolvi esse cálculo aqui, com menos 0,6151. Aqui, a gente mudou a propriedade do logaritmo também. Eu trouxe essa parte do estanho para frente, então ficou o estanho 2 mais sobre o estanho 4 mais, menos o log do ferro 2 mais ao quadrado sobre o ferro 3 mais ao quadrado, e mudei esse sinal aqui, eu inverti só sinal, certo? Eu fiz inverter sinal. Então, continuei aqui ó, com menos 0,6151 é igual a 0,05915 dividido por 2, isso aqui não mudou, isso aqui está multiplicando esses dois logaritmos, só que agora apliquei a propriedade do logaritmo também, tá? Então, esse logaritmo aqui já era positivo, eu estou subtraindo dois logaritmos, então eu vou utilizar essa propriedade de multiplicá-los pela inversa aqui, né? Então, o estanho 2 mais, tá vendo aqui, ó, eu vou multiplicar pelo ferro 3 mais, certo? E o estanho 4 mais, eu vou multiplicar pelo ferro 2 mais no denominador. O ferro 3 mais, o ferro 2 mais ao quadrado, tá? Então, a gente ficou dessa forma aqui, ó. Estanho 2 mais, ferro 3 mais ao quadrado, sobre estanho 4 mais vezes ferro 2 mais ao quadrado, menos 0,6151. Então, eu inverti de novo o sinal aqui, vai ficar com potencial aqui positivo, 0,6151 igual a 0,5915 sobre 2. Aí vocês podem perguntar, você inverteu o sinal de um lado. Você não inverteu aqui do outro, não? Sim, a gente inverteu. E pelo fato de ter invertido, a gente mudou aqui. O que era o denominador veio para o numerador. Então tá aqui, ó. O estanho aqui é 4 mais, ferro 2 mais ao quadrado, dividido pelo estanho 2 mais, vezes o ferro 3 mais ao quadrado. Isso aqui, vocês já estão reconhecendo? Alguém já sabe dizer o que é? Deixa eu voltar para cá. Isso aqui é o quê? Facilitou agora? Aqui é o que agora? É a constante de equilíbrio. Isso, constante de equilíbrio aqui. Tá vendo? Então, a gente tem ó, os produtos, estanho 4 mais, ferro 2 mais, sobre os reagentes, estanho 2 mais, ferro 3 mais. Depois que a gente rearranjou tudo e chegou até aqui, a gente pode fazer essa organização aqui e calcular o valor da constante de equilíbrio. Então, tem 0,6151, que é o quê? É a diferença de potencial, do potencial padrão. O padrão de redução do estanho menos o padrão de redução do ferro, certo? Esse valor aqui, ó.
igual a 0,05915, é aquele RT sobre F, 2, porque são envolvidos dois elétrons nessa troca, né? E log de K. Então, multiplicando esse lado aqui por 2, passando 2 para cá, e depois dividindo esse número por aquela, praticamente aquela constante, né, 0,5915, que não é constante, porque pode mudar com a temperatura, tá? E outra coisa importante, nesse exemplo, a gente pôde, a gente pôde fazer essa conta aqui, né, e encontrar o valor de 20,80, certo? 1,2302 dividido por 0,05915 deu 20,8 aproximadamente, tá? Então, isso é igual a log de K. Então, quando a gente faz log na base 10, aqui está bem facinho. Então, qual é a constante de equilíbrio aqui? Então, 10 elevado a 20,8 é igual a 6,31 vezes 10 a 20. Certo? Então, assim que a gente calculou a constante de equilíbrio para essa célula eletrolítica, para essa reação, certo? Do estânio e do ferro. Mas tem outra forma também de calcular. Então, existe uma relação entre a energia livre de Gibbs, potencial padrão e a constante de equilíbrio. Então, vamos lá. Quando a energia livre de Gibbs é menor que zero e o potencial da célula é maior que zero, então a reação ela acontece espontaneamente, tá? Quando a energia livre de Gibbs é maior que zero e o potencial é menor que zero, a reação não é espontânea, tá? A pilha de Daniel, que é a que a gente vai utilizar de novo aqui como exemplo, a gente pode fazer essa conta aqui para encontrar a variação de energia livre de Gibbs, que é o quê? É menos o número de elétrons envolvidos, né? O número de mols de elétrons, vezes a constante de Faraday, vezes o potencial padrão dessa célula. Tá? Daquela reação do cobre e do zinco, são transferidos dois elétrons. Né? Nem coloquei aqui de novo, porque a gente já viu tantas vezes já essa reação, e acho que nem precisa mais, né? Colocar ela aqui. Então, são dois elétrons que são transferidos, vezes os 96,500, que é a constante de Faraday, vezes o potencial padrão para essa célula, que é 1,10 volt, que é aquele que está lá no exemplo, que depois a gente calculou, achou 1,077, aproximadamente 1,1, e isso aqui deu menos 213 mil joules, ou 212,3 kilojoules. Perdão, faltou aqui o K, né, para representar kilojoules, 10 a terceira joule. Então, a gente conseguiu calcular, viu que o sinal é negativo dessa equação, então a gente pode inferir que essa reação acontece espontaneamente. Então, observem bem, esse sinal aqui de negativo, ele já está na fórmula. O número de mols, ou o número de mols de elétrons, perdão, pode ser o número de mols de elétrons, vai ser sempre maior que zero. Então, o número é sempre positivo. Ou vai transferir 1, ou vai transferir 2, ou vai transferir 3. Se não transferir nada, não é reação de oxirredução, mas vai ser um número maior que zero. Então, vai ser sempre menos um número positivo, vai continuar menos. A constante de Faraday também é positiva, isso aqui não vai mudar. Então, o que vai mudar? O sinal. O que pode mudar é o potencial da célula como um todo. Se o potencial da célula for maior que zero, a reação é espontânea. Então, por isso que a gente diz, ó, ΔG menor que zero, variação da energia de Gibbs menor que zero, e implica no potencial da célula
como um todo, potencial global, né, maior que zero também. O único jeito desse valor, ΔG, ser positivo, indicando que a reação é não espontânea, seria se esse potencial aqui fosse menor que zero. Notem que eu não estou falando de um potencial individual, eu não estou falando, lembre, toda célula eu vou ter as duas situações, oxidação e redução. Então, uma pode ter o potencial negativo e a outra positivo, mas o potencial global é o que eu estou falando aqui, certo? A gente só teria uma reação não espontânea se esse potencial global fosse menor que zero, fosse um número negativo, e com esse sinal aqui já da forma, passaríamos a ter uma variação de energia livre de Gibbs positiva, indicando a não espontaneidade da reação. E também Professor? existe a relação. Sim, Então, naquele pode falar. caso, a reação era espontânea, né? Nesse caso aqui, da filha de Daniel, Isso, nesse caso, ela é espontânea. isso, exatamente, ela é espontânea, porque ela satisfaz isso aqui, ó, variação de energia Sim, eu padrão estava bugando nessa parte. menor que zero, tá vendo? É um número negativo, aqui, ó, tá vendo? Menor que Sim, zero. sim, estou vendo, professor, estou vendo. Aqui eu vou corrigir aqui, ó, aqui é quilo, ixi, é ruim escrever assim, sem um quilojoule, tá? Não esqueça esse J aqui, é quilojoule, porque é 212,3 vezes 10 a terceira joule. Tá? Sim, aqui é negativo, então a reação é espontânea. A variação de potencial global da reação é positiva, então a reação é espontânea. Sim, voltando aqui para a relação, continuando aqui com a relação entre ΔG E K, né, potencial padrão e a constante de equilíbrio. ΔG é igual a ΔG padrão mais RT ln de K. Então, essa é outra equação que a gente pode utilizar. Quando ΔG da reação é igual a zero, então ΔG padrão, que é aquilo que a gente viu agora há pouco, é igual a menos RT ln de K. Só que o ΔG, a gente acabou de ver, o ΔG padrão é menos N, número de elétrons, F, constante de Faraday, vezes o potencial padrão. Tá. Então, eu substituí aqui. Como era menos, e aqui estava menos também, né, a gente trouxe tudo para o positivo, multiplicou ambos os lados por menos 1. Então, a gente tem NFE, número de elétrons, constante de Faraday, potencial padrão, é igual a RT ln de K. Então, para a gente isolar o potencial padrão, vai ser RT ln de K sobre NF. Esse RT sobre F, vocês já viram nessa aula esse valor? Sim. Quanto é? 0,05. Esqueci o resto. 59,15. Isso se eu tiver com a memória boa, se eu não estiver enganado. 59,15 a gente arredondou aqui para 59,2, mas é 59,15, tá? Deixou só com 4 casos depois da vírgula. Então, potencial padrão RT ln de K sobre NF. De novo, para a gente transformar aqui, sair de logaritmo natural para passar para logaritmo da base 10, né? Essa constante aqui que a gente multiplica, 2,303 RT, agora log de K, né, mais ln, sobre NF. Então, quando a gente faz esse valor aqui, é que a gente encontra o 0,05915 ou 59,2, que arredondou, vezes o log de K sobre N. Então, agora a gente pode isolar o log de K. Log de K é igual ao potencial padrão, que está aqui, nesse lado,
vezes o número de elétrons que estão envolvidos aqui nessa troca, dividido por 0,5915, 59,2. Então, a gente pode substituir pelo quê? Para a gente conferir, poxa, estou fazendo aqui de um jeito diferente do que eu fiz no exemplo anterior. Mas a gente está usando o mesmo exemplo aqui, ó. A diferença de potencial de redução das duas células é 0,6151. 0,6151. A quantidade de elétrons envolvidas aqui na reação foram dois. Usando os dois elétrons aqui. E isso aqui é aquela constantezinha que a gente tem utilizado. Então, essa conta aqui vai dar os mesmos 20,80, 20,8 que a gente encontrou aqui, ó. Tá vendo? Log de K é igual a 20,8. 20,8. Então, da mesma forma, a gente vai fazer o quê? A gente vai extrair essa constante utilizando o inverso do logaritmo, né? Essa 10 elevado a 20,8, e é igual a 6,31 vezes 10 a 20. Tá vendo? Do mesmo jeito que a gente calculou na última, para o exemplo anterior, a gente também encontrou 6,31 vezes 10 elevado a 20 para essa reação do estanho com ferro. Então, pessoal, é isso que preparei para a aula de hoje. A gente viu a equação, a gente viu potencial padrão, a equação de Nernst e como a gente calcula a constante de equilíbrio das reações de oxirredução. Vocês têm alguma dúvida, ficou alguma coisa pendente aí da aula de hoje, eu vou preparar e vou mandar para vocês a lista de exercício desse assunto. A gente programou para passar esse assunto para vocês em 3 aulas, né? A aula passada a gente falou sobre a oxirredução, as células eletrolíticas, célula galvânica, célula eletroquímica. Falou também sobre a representação dessas células e mostrou alguns exemplos práticos para vocês. Nessa a gente falou isso que eu já acabei de falar agora há pouco, né? Potencial padrão, a equação de Nernst e como calcular a constante de equilíbrio. E na próxima a gente vai ver a volumetria de oxirredução, né, a titulação de oxirredução e os indicadores que são utilizados. E a lista, vou mandar para vocês, é uma lista com questões baseadas nisso aqui que a gente viu. Né? Devo mandar para vocês entre amanhã e quinta, através do professor Márcio. E acredito que na próxima terça-feira a gente discuta um pouco, se assim, tira algumas dúvidas de questões da lista. Né? Quinta agora a gente vai ter essa terceira aula para encerrar o assunto. E na terça-feira a gente vai tirar algumas dúvidas dessa lista que eu vou passar para vocês através do professor Márcio. Certo? Vocês têm alguma dúvida para agora, alguma questão, alguma pergunta que a gente possa esclarecer? Ok, eu vou só ver com o professor Márcio se a gente pode enviar esses slides. Não sei como é que ele vem fazendo na disciplina, mas eu vou seguir o mesmo padrão que ele tem utilizado. Mais alguém? Vocês têm mais alguma observação? Não, professor, ficou claro para mim. Pronto, vocês estão colocando aí o nome de vocês no chat e avisando que estão presentes, que estão presentes. Coloquei o meu já. Pronto, o professor Márcio pediu para que a gente coloque dessa forma, certo? Para a gente poder
encerrar a aula. Então, preciso que vocês confirmem essa presença, né? Tem a Dilma, Davidson, Edivaldo, Emanuel, Joelson, Juliana, Laís, LD. Quem é LD? Max Weber, Micaela, Minelli, Nádia, Sandriele e Isabelle. Então é quem está aqui na aula. Deixa eu pegar aqui o chat. Então, pessoal, todo mundo já escreveu aqui, né? Acho que já. Creio que sim. Pronto, então eu estou pegando aqui. A primeira acho que foi Micaela, que deu presente. Então, pessoal, boa noite para vocês. A gente se encontra na quinta-feira, tá bem?